O Omni-Man é o grande vilão da primeira temporada de Invencível. Mas será que ele é um vilão mesmo? Será que ele estava certo em se arrepender? Vamos lá ver isso. Por que você me obrigou a fazer isso? Você está lutando só para ver todos que você conhece morrerem? Bom, a ideia desse vídeo partiu dos comentários feitos no meu vídeo sobre arrependimento de vilões, onde vocês levantaram alguns pontos muito interessantes e que eu vou estar tratando agora. Então sempre estejam comentando, seja uma crítica, um elogio ou uma sugestão de vídeo, pois sempre estou lendo os comentários e o seu pode se tornar o tema do próximo vídeo. Então vamos lá. O Omni-Man é o vilão? Sim, ele é. É bem complexo você definir o bem e o mal em uma obra quando ela é bem escrita e tudo mais. Mas tem 3 pontos que deixam mais fácil essa definição, sendo eles a visão dos protagonistas, o que a história quer te contar e, em terceiro, a sua própria percepção das coisas. Vou dar um exemplo. No filme 300, o protagonista é o Leônidas e os seus 300 soldados. Eles estão indo confrontar o Xerxes e o seu Império Persa. Pelo que a história vai nos contando e nos mostrando e a maneira com que ela é contada, nós vemos que o Leônidas é, entre aspas, o mocinho e o errado da história é o Xerxes. O Xerxes está querendo tomar a Esparta para o seu império e os espartanos só estão querendo ficar lá tranquilos. Na visão dos espartanos, o Xerxes também é um vilão. Ele está querendo dominar a cidade deles e eles estão indo para a guerra para defendê-los. E em diversos momentos do filme, outros personagens falam: Leônidas está defendendo a Esparta, obrigado pelo seu sacrifício, Leônidas, por defender nossos valores, nossos ideais e tal. Ou seja, na visão dos protagonistas, que é quem a gente está seguindo durante toda a história e tudo mais, o Xerxes e o seu império são os vilões. Na maneira com que a história está sendo contada, o Xerxes e o seu império também são os vilões ali do filme. E na nossa percepção, o que o Xerxes está fazendo está errado. Na nossa visão, não é certo o Império Persa querer invadir outro império só para ter mais poder, mais força. Nesse sentido, não é certo fazer isso, entende? Ou seja, nos 3 quesitos, o Xerxes é taxado como vilão. Outro exemplo, Lucas, o intruso no formigueiro. Nesse filme, o Lucas é uma criança ali, humana, que começa a jogar água numa colônia de formigas. Essas formigas se juntam e fazem com que o Lucas diminua de tamanho e levam ele para a colônia. E nisso a gente vai vendo como é a vida dessas formigas, como elas sofrem na mão do Lucas, os filhotinhos ali das formigas, o dia a dia deles trabalhando. O Lucas aprende o que as formigas fazem, a capacidade delas e tudo mais, até que ele entende que não é certo jogar água ali nas formigas, não é certo matar ali as formigas afogadas, nem maltratar outro animal só porque ele é menor. No final do filme aparece o Exterminador, que quer acabar ali com todos os animais e todos os insetos ali perto da casa, inclusive as formigas. Ou seja, na visão ali do Lucas e das formigas, o Exterminador é o vilão do filme. E na visão que a história quer nos mostrar, da maneira que a história quer nos mostrar, o Exterminador também é o vilão. Porque é o seguinte: matar formigas, matar insetos é uma coisa que eu faço, que você faz, que todo mundo faz. O que o filme quer nos mostrar é que essa é uma atitude errada. Entende? É um filme que utiliza de alegorias e tudo mais, de magia, para nos mostrar que isso é errado e quem faz isso está errado. E aí chega uma pessoa, que no caso é o Exterminador, e vai fazer isso que o protagonista do filme aprendeu que não se deve fazer. Entende? Então, pelo rumo da história, pelo que ela está nos mostrando até aquele momento, o Exterminador é um vilão também do filme. E aí vem a nossa percepção também. O filme consegue fazer com que nós
nos afeiçoemos às formigas, com que nós passamos a gostar delas. Nós convivemos ali com ela, nós aprendemos junto com ela no decorrer do filme. E aí chega alguém no final e fala: eu vou acabar com essas formigas aí do filme. Nós falamos: não queremos que as formigas morram ali. Queremos que elas vivam. O filme mostra e quer nos trazer a lição de que não devemos menosprezar ali as formigas só porque elas são pequenas, que as formigas também têm toda uma vida ali dela, toda uma sociedade ali dela. E tá vindo um cara querendo acabar com isso. Ou seja, na nossa visão, depois da gente assistir todo o filme, ele tá errado. A atitude dele é uma atitude de vilão ali do filme. E agora vamos analisar isso olhando para o Omni-Man, sendo que a análise dele é mais fácil ainda do que nesses outros dois exemplos que eu dei. Tá, pelo que a história tá falando, o Omni-Man é o vilão, ponto. Pois, logo no primeiro episódio, ele acaba com os Guardiões Globais, lá logo no primeiro episódio, que foram colocados como se fosse, entre aspas, a Liga da Justiça do universo ali de Invencível. O Omni-Man continuou matando, principalmente os soldados ali, os agentes, e tudo isso antes do episódio que ele revela o real motivo de ter vindo para a Terra. Ou seja, até mais ou menos o episódio 8, ali, até metade do episódio 8, você pensa: o Omni-Man é o vilão e o Mark vai enfrentar ele. Será que o Mark tem condição de enfrentar o Omni-Man? Esses são os questionamentos. Não tem dúvida de que ele é o vilão ali da primeira temporada da série. E quando ele se revela, lá um Viltrumita, de que ele está na Terra para enfraquecer as suas forças e fazer com que ela se una ao Império de Viltrum, aí que a carnificina rola solta. Ele espanca o Mark, mata um monte de gente lá no metrô, destrói a cidade, mata os pilotos ali dos caças. Ou seja, pelo que a história tá contando desde o primeiro episódio, o Omni-Man é o vilão. A história nos apresenta o Mark, nos apresenta a Eve Atômica, os Guardiões Globais e vários outros heróis, e apresenta um suposto herói que mata outros heróis, que mata outras pessoas e que tem o plano, entre aspas, de dominar a Terra, de fazer com que a Terra se torne parte de Viltrum, do grande império Viltrumita. E aí, olhando agora a visão dos protagonistas, o Omni-Man também está errado. Os protagonistas, sendo heróis, eles protegem as pessoas, salvam as pessoas, servem de exemplo para a população também. E chega outra pessoa, no caso o Omni-Man, e se contrapõe a isso, falando que os seres humanos não passam de insetos, falando que eles têm que se unir a Viltrum, porque senão eles não são nada demais. E aí, quando utilizamos da nossa percepção, fica mais claro ainda. O Omni-Man matou várias pessoas? Matou várias pessoas. Ou seja, essa atitude dele não é a de um herói. Pelo contrário, é uma atitude que o herói combate, é uma atitude que não é do bem. Quando nós olhamos isso e inclusive comparamos com a nossa realidade, por exemplo, se alguém mata outra pessoa, essa pessoa é presa, entende? Essa pessoa está errada. E o Omni-Man também está errado, entende? Ele é o vilão quando nós olhamos a partir da nossa ótica aqui e comparamos com a nossa realidade. Ou seja, ele está errado no pensamento dele e está errado pelas ações que ele faz na série. Logo, na minha opinião, através da minha análise, o Omni-Man é sim um vilão. O ponto é que, no último episódio, ele se arrepende, ele entra em contradição consigo mesmo. Ele passa a questionar aquilo que ele veio fazendo durante toda a sua vida. E o meu ponto, que eu falei no outro vídeo, foi que eu não gostei, não do fato dele ter se arrependido, dele ter refletido sobre as suas ações, mas sim da maneira com que ele passou a refletir sobre. O cara tem mais de 500 anos, foi moldado na guerra, ajudou a matar metade da população do seu próprio planeta. Amigos dele, possivelmente ele matou parentes, conhecidos dele,
ele acabou com eles. Ele foi para outros planetas e acabou ali também com a população. Quem resistiu não teve conversa. Ele acabou com eles. E quando ele veio para a Terra, ele veio com esse propósito. Depois de anos ali, depois que o Mark nasceu, depois de tudo mais, ele continuou firme no seu propósito. Ele acabou com os Guardiões Globais logo no primeiro episódio. Depois ele continuou colocando em prática aquilo que ele veio fazer. Ou seja, o casamento lá com a sua esposa não serviu para ele refletir. Porque, por exemplo, se as falas da esposa dele tivessem surtido algum efeito lá no jogo de beisebol, ele não teria, anos depois, matado os Guardiões Globais. Logo, na minha percepção, o que fez ele dar o estalo assim na mente de falar, pô, será que o que eu tô fazendo é certo? Foram única e exclusivamente as falas ali do Mark naquele momento, em que ele fala que depois de 500 anos ele ainda vai ter o pai dele. É uma cena tocante? É, mas não faz sentido. Um cara que tá há 500 anos lutando, matando outras pessoas, matando conhecidos dele lá no planeta de Viltron, ser mudado por 6 palavras do filho dele não faz sentido. Arthur, mas é filho dele e tal, é uma relação de pai e filho e tudo mais. Ele adorava tanto o filho dele, se importava tanto, que ele só parou para refletir depois de ter estrucidado a cara do Mark, arrancado o dente, feito o cara perder uma grande quantidade de sangue, depois de ter destruído toda a cidade, depois de ter colocado ele na terra, depois de ter feito tudo. Aí as falas do filho dele aí acertam o coraçãozinho de pai dele. Entende? Não faz muita lógica se você parar pra pensar. Pelo menos pra mim não faz. Alguém que tá mais de 500 anos pregando uma coisa, e aí uma pessoa que você conhece há poucos anos fala algumas palavras pra você, e isso faz você refletir toda a sua vida, é muito complicado, entende? Eu, pelo menos, não gostei disso daí. E agora, para finalizar, vou comentar os comentários que vocês fizeram lá no meu vídeo sobre o Omni-Man. Você realmente prestou atenção na série? Porque está evidente que não. Gil, eu acredito que eu tenha prestado atenção na série sim. Tu só quer reclamar, cara. Presta atenção na série. Então, cara, eu acredito que eu tenha prestado atenção sim. E eu reclamo das coisas que eu não concordar, das coisas que eu não gostar. Aí eu reclamo, mas eu também elogio as coisas que eu gosto, as coisas que estão bem feitas, isso eu também elogio. Mas tipo, cara, o Omni-Man não é o vilão da série. Ele até pode ser o da primeira temporada, mas da série em geral não. Eu concordo com você, cara, e no meu vídeo lá, eu não falo em nenhum momento que ele é o vilão da série, o grande vilão da série, o vilão final do Invencível, nem nada assim do tipo. Inclusive, nos primeiros 5 segundos do vídeo, eu falo que ele é o vilão da primeira temporada. A maneira com que ele passou a se questionar, né, o motivo que levou a ele se questionar sobre tudo que ele veio pregando, foi um motivo que eu não gostei, entendeu? Foi a fala do filho dele. Na verdade, o vilão da série Invencível seria o Império Viltrumita inteiro e todo esse modo de pensamento. Concordo com você, irmão, e também acho que o grande vilão da série como um todo, toda a série Invencível, é o Império Viltrumita. Irmão, você viu a série de olhos fechados. Omni-Man nunca foi um vilão. Obviamente, pelos valores morais das vítimas, ele foi. Mas para ele estava fazendo o bem para o povo dele e para os terráqueos. Então, cara, eu falei já o que define um vilão e não, na minha opinião, né? E claro, na minha opinião, ele é o vilão sim. Há vários vilões que achavam que o que eles estavam fazendo era o certo. Como por exemplo o Thanos e o Frollo. O fato deles acharem que o que eles estavam fazendo era o certo, não quer dizer que eles não sejam os vilões ou que o que eles estavam fazendo fosse certo, entende? Só porque eles achavam que eles estavam fazendo o bem. Foi por isso que eu disse que também devemos ver a visão do protagonista e também o que a história está querendo nos mostrar, para classificar se o que ele está vendo é o certo ou não. Porque na visão, por exemplo, do Thanos, e a gente só olhar a visão dele, pela ótica dele, o que ele estava fazendo ali era certo. Ele acreditava que o que ele estava fazendo é certo.
entende? Só que quando nós olhamos através do que a história está nos mostrando e através do protagonista, né, da ótica do protagonista, o que o Thanos está fazendo é errado. E quando nós olhamos, usamos os nossos critérios ali para classificação e tal, a nossa percepção, nós também vemos que o que ele está fazendo é errado. O fato dele invadir os planetas e acabar com metade da população deles não é certo, entende? Matar outro ser vivo não é certo na nossa ótica, entende? Então, quando nós olhamos para as ações do Thanos, através das nossas percepções como humanos e tudo mais, não está certo o que ele está fazendo, entende? Então, quando a gente faz isso também para o Omni-Man, nós também vemos que o que ele está fazendo é errado e que ele é o vilão. O Omni-Man entrou em conflito com essa coisa de certo e errado e se arrependeu por questionar os valores viltrumitas. Sim, é verdade, concordo com você. O único ponto é que eu não gostei de como ele passou a fazer essa reflexão. Omni-Man tá mais para um anti-herói nas HQs. Ele nunca foi mal de certa forma. Ele fazia o que ele achava certo, até descobrir que aquela definição de certo que ele nasceu e cresceu ouvindo não era tão certo assim. Então, eu não leio as HQs. O que eu tô falando aqui é tudo baseado na série. Às vezes, nas HQs, esteja escrito de uma maneira diferente, né? Às vezes o texto ali faz ter uma outra interpretação. Mas pela a interpretação que eu tive através da série, o Omni-Man é o vilão sim. O Omni-Man é só a representação da mudança de valores que ele cresceu ouvindo para uma melhor. Os verdadeiros vilões são o Império Viltrumita, como o Trag, por exemplo. Eles são vilões até o fim, sem arrependimentos. Então, cara, concordo com você, só que o fato do vilão se arrepender no final não faz com que ele não seja o vilão. Quando a gente olha, por exemplo, nos Cavaleiros do Zodíaco, o Canon, ele era um vilão na saga de Poseidon. Depois, lá na saga de Hades, ele pede desculpa para Athena, se redime e volta para o lado dos heróis. Mas o fato dele se arrepender não apaga o que ele fez anteriormente. A mesma coisa acontece com o Omni-Man. Na segunda temporada, a gente vê que ele não gostou do que fez ali na Terra e tudo mais, só que ele não pode voltar, porque já tem outra família ali com uns insetos ali e tudo mais, mas isso não apaga que ele foi o vilão ali da primeira temporada. E tudo que ele fez ali foi tão sério, foi tão vilanesco mesmo, que, por exemplo, a mãe do Mark tá colhendo os frutos ainda até a segunda temporada. Ela tá indo em grupos de ajuda, acabou amizades, o povo não gosta dela só pelo fato do marido dela ter sido o Omni-Man, entendeu? Pra você ver o tão sério, o quão vilanesco, quão do mal foi as ações do Omni-Man e o seu pensamento, entende? Mas então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se gostou dessa ideia do canal, da gente estar trazendo questões aí relacionadas aos vilões, se inscreva e até o próximo vídeo.